Já está no meio do culto, mas eu acho que ainda não cumprimentei a igreja toda. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. É muito bom nós estarmos reunidos aqui. É muito bom nós recebermos mais irmãos também juntos na nossa caminhada com o Senhor. Queria compartilhar rapidinho. Eu vou fazer tudo fora de ordem aqui, porque veio um negócio diferente, eu não sei como falar, mas esse domingo está sendo bem diferente já. A gente está com a equipe um pouco reduzida e o pessoal está se desdobrando aí. Pela graça de Deus, a gente está conseguindo fazer o culto, a transmissão também. O pessoal que está acompanhando online está sendo bem desafiador, mas é muito bom ver que Deus nos conduz, Ele tranquiliza nossos corações. No meio de todas essas coisas, uma tentação que eu sempre passo é, no meio da correria, olhar mais para as coisas que tem que fazer do que para Deus. Isso é uma dificuldade muito grande. Então eu queria tirar esse tempinho, eu me deixei aqui preparar bem com calma e tranquilidade, mas que a gente possa estar a cada momento lembrando que, independente das coisas que tem ao nosso redor, às vezes muitas correrias, às vezes muitos estímulos, a gente possa olhar para Deus. Pensando nessas correrias também, eu estava lembrando, tinha uma série que eu costumava assistir, chama How I Met Your Mother, Como Eu Conheci Sua Mãe. Era uma série, um seriado naquele estilo sitcom, né, de comédia, assim, bem leve, bem tranquilo. E uma das piadas que eles costumavam fazer nesse seriado era sobre essa questão de pressa, de prestar atenção demais nas coisas. E um personagem, o nome dele era, o apelido dele, que eles tinham dado, era Blitz. Blitz significa relâmpago em alemão. Eles usam essa palavra para falar coisas que passam muito rápido, coisas que, se você piscar, já passou, já perdeu, né? E esse personagem, o Blitz, a piada dele era que sempre que ele estava com um grupo, ele virava a cara, alguma coisa incrível acontecia. Aí quando ele voltava, já tinha acabado. E ele perguntava o que era, o pessoal falava, não, já passou, não dá para explicar, você perdeu, né? Aí ele piscava, parecia um cachorro andando de skate. Existe isso, gente, sabia? Cachorro que anda de skate. Eu nunca vi ao vivo, mas ele perdeu. E todas as outras coisas que aconteciam, né, as coincidências maravilhosas lá que o pessoal passava, as melhores experiências ele perdia porque ele tirava atenção por um segundo. E por esse um segundo, as coisas maravilhosas passavam num relâmpago e ele perdia. Isso me fez pensar. Eu sempre pensava nisso na época que eu assisti esse seriado, eu era adolescente, mas eu me lembrava de quando eu era criança que eu tinha bastante essa dificuldade também. Na minha perspectiva, pelo menos, talvez não fosse tão incrível assim o mundo, mas toda vez que eu virava a cara, alguma coisa incrível acontecia e eu perdia. Então eu não queria virar a cara, eu queria estar o tempo todo prestando atenção, o tempo todo atento. Mas eu era o irmão mais novo, e daí quando eu saía com o pessoal da idade da minha irmã, o pessoal mais velho assim, eu nunca pegava o que eles estavam dizendo. Eu não entendia as piadas, eu não entendia a cultura deles. E sempre acontecia essas situações, de passar alguma coisa e eles falaram assim, não dá para entender, você tinha que estar lá, você tinha que ter percebido, e daí eu ficava sem entender. E disso acontecer começou a acumular ao longo da minha vida, eu comecei a ter o que eles chamam de FOMA, que é Fear of Missing Out, significa o medo de perder alguma coisa quando você não está presente. Então, toda vez que tinha algum grupo de amigos que queria se encontrar, algum evento, alguma situação, eu queria estar lá, do começo até o final. Eu até criei o hábito no acampamento, eu fiquei famoso por causa disso, porque eu era o primeiro a acordar e o último a dormir. Continuei fazendo isso porque, para mim, virou hábito, né? Mas no começo, eu comecei a acordar mais cedo e dormir mais tarde, porque eu não queria perder nada. Nem o momento que estava só eu. Porque eu achei que alguma coisa ia acontecer e ia ser miraculoso, ia ser incrível e eu não podia perder. E eu queria perguntar se vocês já passaram por alguma sensação semelhante, de perder alguma coisa importante quando vocês não estavam olhando. Talvez não que nem eu, com toda essa ansiedade, ou talvez que nem eu também, né? Mas de ter essa sensação de, nossa, eu pisquei e eu já perdi. Talvez não seja só num instante, né? Talvez seja alguma coisa maior. Alguém pisca e fala assim, nossa, passou anos da minha vida que eu não prestei atenção em alguma coisa. Passei anos da minha vida e eu estava trabalhando, e agora já estou muito velho para poder me divertir, para poder aproveitar a vida. Passou anos da minha vida e eu não falei com as pessoas que eu queria ter conversado. O tempo pode ser muito longo. A gente tem muitos anos de vida, muitos de nós já viveram bastante, mas ainda assim a gente consegue lembrar de coisas que passaram rápido demais, por mais que demoraram anos, e muitas delas a gente perdeu. Nessas horas, talvez, a gente pode olhar para trás e sentir um pouco arrependido, sentir um pouco angustiado e ter pensado, nossa, se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse ter feito diferente. Isso nos causa desgaste. A gente sempre está
pensando no passado, a gente sempre pensar no que a gente perdeu. E o problema é que se a gente levar isso para frente, a gente sempre tenta correr mais e correr mais. Que nem eu falei, na época que eu ia no acampamento, eu tentava acordar mais cedo e dormir mais tarde. Mas isso me deixava com sono. E chegou numa hora que o ápice desse meu estado foi quando eu começava a tomar pílula de cafeína, bastante coisas assim para me manter acordado, porque eu estava sempre com sono. E eu comecei a exagerar cada vez mais, né? Em vez de dormir meia-noite e acordar às 6 horas, eu comecei a dormir 1 hora da manhã, acordar umas 5 horas, daí depois eu comecei a dormir às 3 e acordar às 4, depois eu comecei a dormir às 3h30 e acordar às 3h45. E isso não era muito saudável, porque eu passava uma semana inteira assim e tomando um monte de coisa para manter acordado. E nessa correria, meu corpo começou a falhar. Isso é o que a gente passa muitas vezes. A gente pensa que a gente está perdendo alguma coisa e a gente pega a nossa vida e fala assim, nossa vida é uma corrida. Eu não posso parar, eu tenho que continuar correndo, eu tenho que continuar trabalhando, senão eu não vou ter dinheiro, se eu não tiver dinheiro eu não vou me sustentar, se eu não me sustentar eu não vou poder trabalhar. E a gente corre para trabalhar, a gente corre para conversar, a gente corre para ir num lugar para o outro. Às vezes até depois de 2 anos parados, voltar no culto nossa, né? Eu vou perder 15 minutos de trajeto até a igreja. Nossa, é tempo demais. O tempo antes que a gente ligava a tela e já começava o culto era tão mais fácil. A gente quer correr, correr, correr por coisas que às vezes a gente tem tempo, mas fica com isso na nossa cabeça e muitas vezes a gente fica preso. E quando a gente corre demais, uma coisa é inevitável, o cansaço. O nosso corpo sente fadiga, o nosso corpo sente pegar essas coisas. E eu chamo isso de a gente correr contra a vida. Parece que a vida está desprezando a gente, porque quanto mais a gente corre, mais a gente perde. Quanto mais eu tentava participar de coisas, mais eu descobri que tinham outras coisas que eu não estava presente. E eu falava, nossa, eu queria participar de todos os cultos no domingo. Beleza, eu estou todos os cultos aqui na Holiness Suzano. Mas eu descobri que tem um monte de outras igrejas e eu perdi todos os outros cultos. Daí eu falo, não, mas tem online, mas não são todas que transmitem. Eu vou perder, inevitavelmente, alguma coisa. Mas se eu só continuar correndo atrás, eu não vou conseguir aguentar. Isso eu chamei de a vida me desprezar, porque quanto mais eu corro atrás da vida, mais ela mostra a língua para mim e me deixa para trás. Esse cansaço que a gente tem de correr atrás da vida e se sentir desprezado por ela é comum para todos nós, é comum para o gênero humano, também para o salmista que a gente vai ler hoje. Mas em meio a esse cansaço a gente pode recorrer ao Senhor. A gente tem algo para nos mudar, algo para mudar todo esse fluxo que a gente tem, e é a misericórdia de Deus. A gente vai ler o Salmo 123, mas antes eu queria dar um certo contexto, se o pessoal quiser já se preparando para abrir, mas o Salmo 123, ele faz parte de um grupo de salmos, do Salmo 120 até o Salmo 136, eu me esqueci, eu acho que até o Salmo 136, que são os cânticos de peregrinação, salmos de peregrinação. Literalmente eles são chamados cânticos dos degraus, porque o pessoal ia subir até Jerusalém. Algumas vezes ao ano, os judeus eles tinham algumas festas religiosas que nem todos eles moravam na capital do país, né? E os outros tinham que ir até lá, porque essas festividades eram comemoradas na capital, em Jerusalém, onde estava o templo do Senhor. Então, eles tinham tempos de peregrinação, onde eles saíam de casa, todos juntos, imagina um país inteiro indo para uma cidade só, que muvuca era. Isso muitos anos atrás, né? Muitos séculos, milênios atrás. O pessoal ainda faz isso até hoje, os judeus, né? Eles fazem a peregrinação. Hoje talvez não tenha todo aquele negócio de andar no deserto, eles vão pegar avião, porque muitos deles moram fora, em outros países, outros continentes de lá. Inclusive, os islãs têm o mesmo hábito, né, de fazer a peregrinação. E eu descobri recentemente que tem uma linha de metrô que funciona só por uma semana, e ela é a maior linha de metrô do mundo inteiro. Ela suporta 4 vezes mais do que as outras grandes linhas de metrôs de grandes metrópoles. E ela só funciona por uma semana para poder locomover esse tanto de gente que faz peregrinação. Imagina só quanta gente faz isso daí. Essa jornada certamente não é confortável. Essa linha de metrô eles criaram para prevenir que as pessoas morressem no meio da multidão caminhando. Um monte de gente junta gera caos e às vezes uma pessoa tropeça e o resto só continua e segue em frente. Alguém já pegou trem em São Paulo? Isso daí é terrível, né? Nas horas de pico, assim. Essa segunda agora passou comigo. Eu estava lá e eu não consegui me posicionar no corredor. Eu estava na parte que estava entre as portas. E daí quando chegou na estação da Sé, o que eu achei que já tinha passado muito tempo atrás, porque a Sé não era tão tensa quanto antes, na minha cabeça, mas era. Aí eu fui carregado, eu tentei segurar com toda a minha força, de verdade, gente. Eu segurar toda a minha força lá no corrimão, e quando eu vi, soltou. Meu pé não estava se mexendo, mas meu corpo estava indo. E eu saí do trem.
E daí eu tentava voltar e eu não conseguia, eu ia cada vez mais para trás. Eu falava, nossa, como é possível? Isso só num trem pequeno, né? Imagina como seria nesses momentos de peregrinação. O pessoal, eles estavam fazendo alguma coisa boa. Eles queriam louvar Deus, eles queriam demonstrar o zelo, mas era perigoso. Era perigoso o trajeto. Hoje, por causa da quantidade de gente, naquela época, porque eles, imagina, sair de casa sem dinheiro, sem recursos, o pessoal não saía assim, nossa, né, vamos carregar totalmente preparado, assim, porque eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eles só saíam. E eles tinham que chegar em Jerusalém. Talvez alguns não chegavam. Eles passavam por dificuldades, eles passavam por sofrimento. Isso só no físico. Imagina o resto, né? Eles iam ter vizinhos, isso, né, na época que eles todos estavam na nação, mas e depois que o povo se espalhou, que nem eu falei hoje, a galera está no mundo inteiro. Vai ter gente que vai falar assim, nossa, chegou nessa época do ano, você vai até lá, entre aspas, sua terra natal, porque você não nasceu lá, viajar o mundo inteiro para passar um sufoco só para fazer uma festa religiosa. Outras pessoas que não são da mesma fé vão dizer. Naquela época, na época que o Salmo 123 foi escrito, era assim também. Para o salmista, ele escreveu um cântico que foi usado muitos anos depois, constantemente como um cântico de peregrinação, numa época onde ele estava longe da sua terra, onde ele estava sendo desprezado por pessoas ao seu redor, porque falavam, não faz sentido o que você tem para dizer, você nem nasceu lá. E eu imagino que ele não tenha nascido, pela cronologia, é mais provável que tenha sido para o final do tempo do povo no exílio, longe da terra deles, eles estavam na Babilônia, não em Israel. E ele, no meio de um monte de estrangeiros, estava sofrendo zombaria, sofrendo cansaço, sofrendo toda essa angústia de querer correr para a terra dele e não chegar lá, nunca chegar lá. Esse salmo, ele é um salmo que contém lamento, mas ele também contém confiança, uma confiança muito interessante em Deus, que é um apego profundo à bondade do Senhor, mesmo durante as situações de angústia, quando não se vê resolução. Vamos ler o salmo. Salmo 123, está escrito o seguinte: A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. A gente não sabe exatamente qual desprezo e qual zombaria esse salmista sofreu, mas a gente sabe que foi ao ponto de ele dizer não só reclamar, né? Davi, que ainda tinha um pouco mais de força, na época que ele dizia, ele falava contra, ele falava assim, nossa Deus, olha só essas pessoas zombando de mim, zombando do Senhor, faz alguma coisa com eles. Esse salmista parece estar tão sem fôlego que ele só fala, misericórdia Deus, eu não tenho mais o que fazer. Eu não aguento mais, eu estou cansado de tanta zombaria, cansado de tanto lamentar. Imagina clamar a ponto de não aguentar mais. Mas ele começa de um jeito interessante, ele começa com confiança. Muito parecido com o pastor Joel pregou algumas semanas atrás no Salmo 121. Está escrito lá: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nessas situações de perigo e de dor, o socorro não vem dos montes, nem o pastor Joel disse, ou do que parece ser grande, do que parece ser firme aos nossos olhos, ele vem do Senhor, que fez esses montes, que fez os céus e a terra, que criou todas essas coisas. Os salmos, quando eles têm confiança porque Deus é Deus e ponto final. Parece até aquelas respostas que a gente diz para uma criança, né? Fala, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque sim. Ele fala, porque sim, porque sim. Porque sim. Porque Deus é Deus e isso basta. Não porque a gente não precisa, ou a gente não porque não haja uma explicação, mas porque a gente não precisa dela. A explicação, ela só explica. Mas a presença de Deus satisfaz o nosso coração. Ela nos dá tranquilidade e nos dá segurança. A gente não levanta nossos olhos só porque Deus está lá no alto e aonde Ele habita e aonde Ele fica parado. A gente levanta nossos olhos, mas porque é de lá onde Ele reina. E onde o Senhor reina, Ele aplica o seu reinado, Ele aplica a sua vontade. O Salmo 123 começa assim: A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Às vezes parece que é aquele suspiro de cansaço, né? No meio da jornada, ele olha para cima, ele para um pouco, ele suspira porque não aguenta mais e ele fala: Vou levantar meus olhos a Deus. Às vezes o nosso suspiro de cansaço no meio do caminho também é assim. A gente lembrar do que a gente passou, lembrar do que a gente queria mudar,
nas nossas vidas, falar, nossa, o que será que eu perdi já até agora? O que será que a vida já zombou de mim? Eu vou suspirar porque eu preciso de um certo fôlego. Eu vou suspirar porque a vida tem sido amarga, porque muitas coisas têm dado errado, porque eu já perdi coisa demais. E nesse momento, a gente olha para os céus, a gente olha para Deus, mas se a gente só olhasse para um monte, a gente não ia ouvir nada em resposta. Se a gente só contemplasse a natureza, olhando para a nossa própria dor, a gente ia passar por isso mesmo. E depois a gente ia ter que engolir toda a nossa dor e dar mais um passo para continuar a caminhada. Mas essa angústia não precisa ser assim. Essa angústia, ela pode ser diferente. Para mim, quando eu era criança e eu tinha medo das coisas que passavam rápido demais e eu perdia, eu tentei começar a me adiantar, eu tentei começar a me acelerar, eu sempre deixava me preparado para tudo, eu começava a caminhar com mais coisa nos meus bolsos porque eu achava que eu ia precisar. Eu levava uma caneta porque eu falava, se eu precisar anotar alguma coisa, mas eu preciso de papel também, então eu colocava papel no meu bolso. E daí não cabia isso na minha carteira, então eu peguei uma segunda carteira. Mas daí eu falei, mas e se a minha caneta perder a tinta? Eu coloquei outra caneta no meu bolso. E daí eu coloquei outra. Chegou uma época que eu cheguei a ter 7 carteiras nos meus bolsos e andar por aí com mochila e mais 7. Cada uma delas tinha uma caneta preta, Bic, um papel, um pedaço de papelão, porque eu achava que ia ser útil se eu precisasse de papelão na rua. É engraçado, mas é verdade, gente, eu fazia isso. Faz mais de 15 anos atrás, tá? Mas eu começava... Era só isso que tinha? Tinha um papelzinho com instruções sobre charadas, porque podia precisar formar conversa com pessoas novas, né? Eu tinha muitas outras coisas no meu bolso, porque eu achava que eu precisava estar preparado para tudo, porque senão eu ia perder, porque senão todas as coisas iam passar. Mas no final, eu gastei mais tempo preparando para fazer essas coisas do que utilizando. O destino dessas 7 carteiras foi o mesmo. As canetas eram úteis, eu guardei, o papel era útil, eu guardei. Os papelões e as carteiras em si, eu tive que desfazer. Não usei no final das contas. Eu usei uma única vez e foi aqui nessa igreja. Eu ainda não era membro aqui. Foi em 2010, no Dia das Mães. Por algum motivo, eu fui convidado para o Dia das Mães, por causa dos amiguinhos. E a minha mãe não estava aqui, né? Mas eu cheguei aqui, comemorei, comi de graça. E foi maravilhoso. E teve uma dinâmica que precisou de um monte de caneta e estava faltando. Eu tinha 7 canetas no bolso. Foi o melhor dia da minha vida. Não foi porque o pessoal não conseguiu me devolver e eu voltei com 4 canetas. Eu fiquei muito chateado. Elas foram úteis e eu ainda fiquei, né? É isso que acontece nos nossos dias. Se a gente se focar demais nas nossas preparações, se a gente focar demais em coisas que não estão no alto, que não são do Senhor, a gente não vai receber o nosso retorno esperado. A gente só vai receber um monte de trombadas, um monte de tropeçadas no meio do caminho e olhar para trás e a gente perdeu. Seja o tempo que eu queria me preparar para alguma coisa, ou seja a minha preparação, né, as próprias canetas, os meus materiais, o tempo que eu gastei fazendo essas coisas. Não dá só para correr atrás do que a gente está perdendo, a gente precisa olhar para o alto. E o salmista continua no versículo 2, dizendo, assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Os servos, eles precisam se atentar ao que é importante, né? De onde é a parte que é necessária para eles. Da mesma forma que qualquer pessoa tem que se atentar para alguma coisa, o servo, o seu senhor, ele vai ser aquele que dá ordens, que é aquele que também dá condenação às vezes, ou aquele que dá ajuda quando ele precisa. E da onde o servo vai saber que o Senhor tem essa disposição, não dos seus olhos, não da sua boca, mas das suas mãos, metaforicamente, né? Não fisicamente, né? A mão do Senhor vai fazer tudo, mas a mão é a ação do Senhor. O Senhor pode até dizer, nossa, servo, você vai ser condenado, mas se ele não aplicar, o servo vai ser poupado. O Senhor pode até dizer, nossa, eu não gostei do que você fez, servo, mas se ele não trazer nenhuma punição, o servo está livre. A ação do Senhor é o que vai determinar o que vai acontecer com o servo, seja uma ordem, seja uma punição, seja uma ajuda. Então o servo, ele vai se atentar para a ação desse seu senhor, para a sua mão. Eu estava falando do seriado que tinha o personagem Blitz, isso também me lembrou que tem o pessoal dos jovens, eles gostam, tem representação aqui, né? O pessoal dos jovens gosta de jogar um jogo que também chama Blitz, também por causa da mesma influência. Blitz significa relâmpago em alemão, o jogo é alemão, e é um jogo de velocidade. Você tem que ganhar dos outros nas cartinhas. Tem um monte de cartas coloridas, de números de 1 a 10, e você tem que colocar elas em sequência. Só que você está competindo com outras pessoas. Quem for mais rápido consegue completar e vencer o jogo. Quem for mais lento não consegue. E daí eu percebi que eu não era tão rápido assim, mas eu queria muito ganhar o jogo. Eu sou muito competitivo.
Pelo menos eu costumava ser mais. Hoje eu tento ser um pouco menos competitivo, porque às vezes pode ser danoso, né? Mas aí eu percebi que como que eu faço para ganhar se eu não sou tão rápido? Eu notei que o jogo pode ser jogado de uma forma diferente. Ele não é só sobre velocidade, ele é sobre atenção. E se eu olhar para a mão dos outros, do que olhar para as cartas no meio, né? Tem uma carta 3 lá, eu tenho a carta 5. Se eu ficar olhando para o meio, esperar o 4 chegar para colocar o 5, o 4 vai chegar antes que eu perceba, e daí eu não vou conseguir colocar minha carta porque outra pessoa vai colocar antes. Mas eu percebi que se eu olhar para a carta do outro, para a mão da outra pessoa que está do meu lado, e ele tem o 4, eu já espero ele. Eu jogo assim que ele jogar, porque daí eu vou saber quando vai acontecer o que eu preciso para poder fazer a minha jogada. É muito assim, a nossa atenção precisa ser da mesma forma. A gente não está atento ao nosso cenário, à nossa vida, a gente não precisa estar atento só ao que está acontecendo ao nosso redor, mas a ação que vai determinar o que é importante para nós. Se nós somos servos, a ação do nosso Senhor. Para onde você tem olhado? Quando você não quer perder o que é importante, você olha para suas angústias, você olha para o passado, você olha para o futuro, você olha para o presente, tem aquela discussão de, nossa, olhar para o passado é ruim, mas olhar só para o futuro também é ruim, a gente tem que olhar para tudo. Mas será que se a gente só olhar para o nosso cenário, para a nossa vida, para a nossa angústia, pelo que a gente perdeu, para nossas correrias, para a nossa subsistência, para os nossos relacionamentos, para nossas discussões, para os nossos alvos, será que a gente não perde de vista aquele que nos providencia todas essas coisas, o nosso Senhor? Os servos olham para a mão do Senhor porque essa mão é confiável. Eu me perdi e eu gastei muito tempo nisso na minha preparação, só procurando versículos sobre isso, porque vinha, nossa, né, a mão do Senhor estava lá em tal versículo, e daí eu não consegui me segurar, e eu selecionei um monte de versículos. Esse é o momento que causa a minha angústia, porque eu tenho 40 versículos e eu só posso colocar um na mensagem. Então, se vocês têm outros em mente, por favor, leiam depois e meditem nisso, porque certamente a mão do Senhor ela é confiável de tanto que ela aparece na Bíblia. A gente tem certeza que em cada momento da história, com cada pessoa diferente, Deus estava lá. E a mão do Senhor não ficava parada, ela agia. Lá em Atos 11 está escrito o seguinte: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Isso foi logo depois da perseguição que aconteceu depois da morte de Estevão. A igreja estava sendo perseguida tremendamente, e a mão do Senhor estava com eles. Em vez de angústia na perseguição, o que acontecia? As pessoas se convertiam a Deus. O pessoal podia estar se preocupando com todas as outras coisas. Em sobreviver, porque eles estavam sendo perseguidos. Em conseguir comida, porque eles tiveram que abandonar as casas, alguns deles. Em qualquer outra coisa. Mas a mão do Senhor estava com eles. E aqueles que estavam atentos pegavam essa oportunidade e viam pessoas se convertendo, viam vidas sendo transformadas. Aqueles que viram a mão do Senhor certamente viram maravilhas. Lá, ao longo da jornada, eu falei sobre essa questão do exílio de Israel. O salmista descreveu, possivelmente, ou quando ele estava fora da sua casa, exilado, o povo deles era conquistado por um outro povo, eles estavam longe do seu país, ou logo depois deles se retornarem, porque Deus foi bondoso com essa nação e trouxe eles de volta. Em algum desses momentos, foi a história do salmista. E esses momentos são narrados na Bíblia por Esdras. Esdras, no livro Esdras Neemias, ele fala 9 vezes um termo que aparece lá constantemente. Talvez até a coisa que mais nos chama a atenção nesses livros, que são a boa mão do Senhor me ajudou. E ele não fala isso depois das coisas terem dado certo, ele fala isso antes. Ele fala, boa mão do Senhor vai ajudar. E depois que dá certo, fala, boa mão do Senhor me ajudou. O rei, ele oferece uma oportunidade para Esdras e para Neemias também, de voltar para sua terra, de ajudar o seu povo. E ele oferece até condições para eles fazerem isso. Mas eles falam assim, não precisa, porque Deus vai ajudar, eu não preciso da sua mão. Você que é o rei de tantas nações, é o imperador, né, que consegue fazer todas as coisas, eu só preciso da mão de Deus. E daí eles estavam lá, sem nada para ajudar, sem condição nenhuma, mas a mão de Deus realmente ajudou. Eles voltaram para a nação, eles voltaram para a terra, eles reestruturaram um povo que tinha passado 70 anos longe de casa. Eles tinham perdido toda a cultura, eles tinham perdido toda a identidade, mas eles foram retornados a Deus, porque a boa mão do Senhor estava com eles. Não porque tinha 2 pessoas super maravilhosas que conseguiram trazer todas as coisas de volta ao povo, mas porque tinha uma mão, a mão de Deus, que estava junto com eles. Mas às vezes parece que a gente está cansado demais para olhar para o alto. O que acontece quando a gente não consegue nem suspirar e olhar para cima? O salmista diz, continuando o Salmo 123, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes.
a gente pode ficar tão imerso no cansaço que a gente só olha para o que nos tira as forças. Não apenas para o nosso contexto, para o que está no nosso redor, mas para a nossa angústia. Isso é muito. Isso acaba com a gente. Isso faz o que a gente fica cansado demais até olhar para cima. Essa semana foi uma semana bem desafiadora. Tinha bastante coisa para fazer. Essa transmissão a gente estava com pouca equipe. E quando estava cheio demais de coisa, eu não conseguia olhar para mais nada. Eu fiquei cansado. Minha cabeça não aguentava mais. Meu corpo também estava cansado, porque a semana anterior tinha sido puxada, porque eu já estava com o sono um pouco alterado. Não por falta de sono dessa vez, mas por o horário estava um pouco torto. E daí eu fiquei pensando, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para me recuperar. No meio do cansaço, a primeira coisa que eu pensei foi descansar. Aí eu dormi. Eu falei, eu tenho bastante coisa para fazer, mas deixa eu dormir. Aí eu dormi bastante. Daí eu acordei cansado. E daí eu falei, não, mas é porque eu acabei de acordar. Eu tentei passar o dia, eu estava cansado. Eu falei, não, deixa eu fazer exercício. Porque se o meu corpo ficar ativo, eu vou conseguir, né, descansar um pouco mais, minha cabeça vai ficar um pouco melhor. Eu fiz exercício e eu estava cansado. Daí eu pensei, não, eu preciso me divertir um pouco, né? Eu pegar alguma coisa, algum lazer, assistir algum filme legal, algum seriado, alguma coisinha. E eu assisti algumas coisas e eu fiquei cansado. E no meio da semana inteira, que eu tinha muita coisa para fazer, eu tentei resolver o meu cansaço de todas as maneiras para poder ter forças para preparar a pregação, entre outras coisas. Eu fiquei cansado. E eu percebi que eu estava cansado porque toda vez que eu tentava resolver o meu cansaço, eu estava olhando para ele só. Eu olhava para todos os problemas, todas as preocupações que vinham, todas as angústias que estavam ao meu redor. E quando eu olhava para isso, por mais que eu tentasse, né, pega um copo e você fura ele embaixo, corta a parte de baixo, ele vira um cano, né? Você coloca água nele e ele não vai encher. Isso é quando a gente olha para o nosso próprio cansaço, a gente olha para a fonte das coisas que nos tiram as forças. Quando essas coisas nos tiram as forças, normal, mas quando a gente olha para elas, a gente fica escravo delas e a gente não pode ser restaurado. Descansar não é só descansar a solução para o cansaço, mas é a gente olhar para algo que nos traz restauração, que nos não traz cansaço, mas nos traz direção. Tem um filme, eu sempre falo que tem um filme, né? Tem um filme que eu estava relembrando esses tempos. Eu assisti faz muitos, muitos anos, mas eu me lembrava bastante porque era um filme muito esquisito. Chama Forrest Gump. Não sei se vocês já assistiram. É um dos melhores filmes do cinema, gente. Recomendo muito. E nesse filme, o personagem principal, ele corre muito. Ele está o filme inteiro correndo. Ele tem desabilidades físicas e mentais. Ele não entende muito bem o que acontece ao seu redor, mas por causa disso o filme coloca de uma perspectiva positiva. Em vez de ele ser simplesmente ficar para trás porque ele não consegue entender as coisas, porque ele não é tão inteligente quanto os outros, porque ele não está olhando para nenhuma das distrações, ele segue em frente. Ele que tem a perna manca quando ele é criança, ele começa a caminhar, começa a correr, e quando ele fica adulto, ele consegue muitas coisas por causa da corrida. Ele entra no exército e ele corre para salvar os seus amigos que estão sofrendo nas trincheiras. E depois, mais velho, ele continua correndo e continua fazendo as coisas, e chega uma hora que a vida dele também acontecem coisas ruins. Que ele perde muitas coisas, que ele sofre no seu relacionamento, a moça com quem ele estava abandona ele e ele fica tão angustiado que ele decide correr sem parar. Ele atravessa o país inteiro correndo. É um filme, né? Uma história, mas ele atravessa o país inteiro correndo em 3 anos. E ele só fica correndo. Ele não faz mais nada. Ele corre, come, dorme e corre. E ele continua atravessando o país. Quando as pessoas perguntam o que ele está fazendo, por que ele está fazendo aquilo, fala, nossa, né? É alguma posição política, é alguma, né, declaração que você quer fazer ao mundo. Ele só está correndo porque ele não aguenta mais esses estímulos, porque ele não aguenta mais essa dor. Mas quando ele corre, ele se cansa. E quando ele se cansa, ele chega uma hora que ele não aguenta mais. Correr não adiantou nada. Ele atravessou o país inteiro, ele ficou famoso porque as pessoas olhavam para ele, mas nesse momento, aquilo não solucionou a vida dele. Ele voltou para casa e depois que ele voltou, ele se tranquilizou. As coisas começaram a acertar. Isso é o que a gente tem que entender. Quando a gente está cansado demais, a gente não tem que olhar para as coisas que podem, talvez, solucionar nossas dificuldades físicas, nossas dificuldades mentais. Talvez não olhar simplesmente para a nossa dor, mas olhar para aquele que está sentado no trono. Lá em Apocalipse está escrito o seguinte: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Depois, em outro momento, em Apocalipse também, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face. Quando a gente não tem mais motivo para olhar para cima, a gente só consegue olhar para baixo, no meio dessas angústias, já sem fôlego, a gente pode lembrar que aquele que está sentado no trono disse que está fazendo novas todas as coisas.
Todas as coisas que a gente tinha de angústia, Ele vai trazer restauração. Não só nas nossas vidas, mas daqueles também ao nosso redor. O trono de Deus, Ele estará na cidade, não mais no alto. A gente não precisa ficar olhando e procurando onde Deus está. Ele vai vir até nós, Ele vai reinar no nosso meio. Os servos dele o servirão e eles verão a sua face. Olha só, diferente do servo que está olhando para a mão do Senhor, esperando que ele faça alguma coisa, o Senhor já fez. Não precisa mais olhar para a mão do Senhor, a gente pode olhar ele no rosto. O Senhor está aqui perto conosco, a gente pode gastar tempo no que é importante, relacionarmos com o nosso Deus. Diante das nossas angústias, do sentimento de perda constante, a gente pode fazer uma escolha. Do que simplesmente nos humilharmos para a vida que zomba de nós, a vida que fala que a gente não consegue correr atrás do que a gente precisa e nos deixa mais cansados. A gente pode se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Lá em 1 Pedro está escrito o seguinte: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Talvez você não esteja correndo atrás da vida como eu fazia, ou como o personagem do filme fez, mas para onde você tem olhado na sua caminhada? O que você tem feito? Você tem tentado correr atrás de alguma outra coisa? Você tem parado porque você achou que não adianta mais correr e ficado no mesmo lugar? Se a sua atenção está em dar desculpa demais porque você acha que você não merece a dor que você está passando, que você não merece a angústia ou a situação que você está vivendo, você não vai olhar para a mão que traz misericórdia. Se sua atenção só está no seu cansaço, que você pensa que é inevitável porque a nossa vida é uma vida de cansaço, você não vai olhar para a mão que traz restauração. A gente precisa de misericórdia de Deus. Quando a gente acha que a gente não merece a condenação e quando a gente acha que a gente está fadado a ela. A gente precisa em todo momento da misericórdia de Deus, porque sem ela a gente não sai do lugar. Há quem diga que a vida é uma maratona e não uma corrida de 100 metros e por isso a gente precisa aprender a dosar o nosso tempo. Mas não é só isso. Um corredor que está correndo sua vida, dosando o seu tempo, ele não está olhando para a sua perna para ver se ela está caminhando direito. Ele não está olhando para o relógio para ver se o tempo está certo. Ele está olhando para frente. Numa corrida, a nossa vida, a gente tem que entender que no meio do cansaço, do que focar em te perder, focar em controlar as coisas ao nosso redor, a gente tem que focar na mão do Senhor, como os olhos dos servos que focam também. Na mão do Senhor, porque certamente dele nós receberemos misericórdia. E algum dia a mão do Senhor vai agir. E quando ela agir, a gente vai poder olhar ele olho nos olhos, na face daquele que nos trouxe ajuda, daquele que já nos trouxe salvação, e certamente ele vai trazer-nos libertação de todas as coisas que nós passamos. Sejam elas angústias temporárias, sejam elas toda essa dor da nossa vida, de correr atrás de coisas que não levam para lugar nenhum. Em Hebreus está escrito: assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É do trono da graça que a gente vai receber. E a gente pode ter toda a confiança de lá, porque é certeza que Deus vai agir. Talvez não da forma como a gente espera, talvez não no momento que a gente espera, mas se a gente só correr atrás da nossa dor, a gente vai se adiantar sem esperar pela mão do Senhor. O mais importante é focar nossos olhos, sem perder a próxima jogada do joguinho de cartas. Olha para a mão de Deus, porque quando Ele agir, a gente tem que estar pronto. Quando o Senhor agir, a gente vai receber dessa misericórdia. Se você está cansado de clamar misericórdia enquanto você olha para a sua vida e você não vê resultado, foca no Senhor. Que a nossa atenção seja constante no que é importante. A mão do Senhor, a ação do Senhor, tudo que tem relação a Ele e não o que tem relação a nós. E se tem alguém que não conhece a Cristo, que tem acompanhado essa mensagem, se a sua vida tem sido uma constante corrida só atrás do que você pode perder, sem ser atrás das coisas que podem te trazer alegria, te convido a olhar para Jesus. Ele é aquele que ajuda na necessidade, é aquele que traz fim a essa corrida. Algum dia a gente não vai precisar mais correr, algum dia a gente não vai precisar mais simplesmente estar angustiado de dar um passo seguinte quando a gente não aguenta mais. O Senhor virá, o Senhor trará restauração aos nossos dias. Não apenas clamar por misericórdia, nós vamos poder experimentar da graça de Deus. Do que a gente simplesmente viver atrás de misericórdia. Que a gente possa desfrutar da graça do nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos porque só o Senhor é nosso Deus. Só o Senhor é aquele que traz satisfação, só aquele que traz solução para o nosso cansaço. Que a gente possa entender que na nossa corrida da vida, a solução não é apenas continuar correndo, não é acelerar, não é parar, mas olhar para o Senhor. Que o Senhor seja a nossa direção, que o Senhor seja a nossa constante atenção. Que a gente possa ser restaurado a cada dia pela Tua misericórdia, que também se renova a cada manhã. Que a gente possa ver no Senhor a Tua ação, estarmos prontos com a atenção devida somente em Ti.
porque o Senhor é aquele que não falha, o Senhor é aquele que é plenamente confiável e que com misericórdia nos alcança e com tua graça o Senhor nos traz para a tua direção. Por favor, seja conosco na nossa vida individual e também na nossa vida comunitária, que como igreja nós possamos estar atentos à tua direção, atentos aos teus próximos passos, a como a gente deve agir, para onde a gente deve caminhar, para onde o Senhor nos aponta, para que como igreja de Cristo, como corpo, a gente possa ouvir os teus comandos e agir no tempo devido, porque certamente a sua misericórdia vai nos alcançar. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom, porque a tua bondosa mão tem sido conosco, e nós te pedimos que a tua boa mão continue nos guiando, continue vindo em nosso auxílio, trazendo-nos solução para essa vida, para essa angústia contínua. Nós te agradecemos, em nome de Jesus nós oramos com fé. Amém.